Olá! Nesse programa, nós vamos tratar de um importante item que está no padrão racial do manga larga, a saúde. Nesse vídeo que vamos observar, coletado no YouTube, estão cenas de um documentário chamado Ecos, a história do cavalo. Para chamar a atenção de que, desde a domesticação dos equinos, durante sua evolução, a seleção natural fez com que a saúde fosse um dos itens fundamentais para a formação dos diferentes grupos de equino. Tá? E isso, hoje, precisamos de levar em consideração nas diversas raças. Bem, então o padrão do manga larga diz que a saúde deve ser perfeita, com a ausência de vícios redibitórios. Para interpretar esse termo, consultei o dicionário. Interpretei que se refere a algum, digamos, defeito oculto ou que não esteja aparente sem um exame bem detalhado. Portanto, além das diversas virtudes elencadas no padrão, é importante termos animais saudáveis, sendo então relacionados isso a fatores desclassificantes ou penalizantes, seja para o registro, seja para o julgamento nas pistas. Um dos primeiros itens tocados é sobre o albinismo, ou a despigmentação da pele, das mucosas e dos olhos, que faz com que os animais tenham maior sensibilidade à luz solar, sendo então um complicador para criações de animais em um país tropical como o nosso. Outro item citado está relacionado à origem congênita da maloclusão dentária, que resulta em diferenças anormais entre a relação de mandíbula e maxila. Então, no bragnatismo, os incisivos superiores ultrapassam os inferiores. Já no prognatismo, ocorre o inverso. Essas alterações vão levar a prejudicar a apreensão e a mastigação do alimento, condição natural do equino e, digamos, um dos hábitos dos quais eles mais gostam, né? Seria, vamos supor, uma terapia para os cavalos, esse processo de alimentar. E essas anomalias dessa maloclusão já estão identificadas da origem do cromossomo, então, portanto, com componente genético. Outros itens importantes citados no padrão é o monorquidismo, quando o cavalo não tem naturalmente um dos testículos, sendo essa anomalia extremamente rara. Já o criptorquidismo possui maior incidência e consiste no não descenso de um ou mais testículos. Esses podem ficar no canal inguinal ou mesmo na cavidade abdominal. Nesses casos, o macho, o garanhão, pode apresentar libido normal, porém aquele testículo que fica retido torna-se afuncional, gerando subfertilidade. O tratamento sugerido nesses casos é a remoção tanto do testículo afetado como do remanescente. Por quê? Porque é algo que é transmissível geneticamente e, portanto, o ideal é que seja cortado o mal pela raiz. No mesmo sentido, a citação da hipoplasia de testículo ou de ovários, ou seja, quando eles não se desenvolvem normalmente, tem um tamanho, consistência menor. Normalmente também ficando afuncionais, levando à subfertilidade ou mesmo à infertilidade. Também, nesses casos, com fortes indícios de componentes genéticos envolvidos, daí o fato de serem também desclassificatórios. Bom, entramos agora num outro ponto que é a capacidade respiratória.
que é um dos grandes segredos para o desempenho atlético de um equino, que pode ser prejudicado pela hemiplegia laringiana, que muitos chamam de cavalo cheador ou roncador. A hemiplegia é resultante da degeneração do nervo laríngeo, que resulta na diminuição da luz, ou seja, da abertura da laringe. Na prática, ela dificulta a passagem do ar durante a respiração, gerando o ruído inspiratório característico quando o animal se movimenta. Vamos observar nesse vídeo da NetDeal em um grande centro de treinamento da Grã-Bretanha, em que demonstra a realização de uma endoscopia pelo médico veterinário Greg Somerville, um especialista da área. É uma forma precisa de fazer esse exame, em que é colocado o endoscópio, como a gente está vendo no vídeo, e há um visor para acompanhar remotamente à distância um cavalo numa condição natural de exercício. Nesse vídeo a gente vê a laringe com abertura normal. À medida que o cavalo prolonga o seu exercício, principalmente no momento de inspiração, a musculatura da laringe vai perdendo a efetividade. E aí há um relaxamento dessa musculatura e o palato mole pode vir a fechar o canal e obstruir a respiração. Dessa forma, ao obstruir a respiração, há um maior cansaço. Observe aí na foto congelada, em que o palato vibra sobre a laringe e com essa menor capacidade respiratória, que vai dar aquele ruído comum, o cavalo diminui a sua capacidade atlética. Há grandes evidências de essa ser uma anomalia genética, sem o conhecimento exato do padrão de herança. Mas os estudos, as pesquisas, relatam que há uma maior incidência em animais da raça puro sangue inglês, assim como em animais que possuem um porte um pouco mais elevado. Entrando para outro item que é bastante polêmico, que é a obesidade, encontrei esse material durante minhas pesquisas aqui, quando em Portugal, em 2018, realizaram um workshop específico sobre o tema, demonstrando então ser esse uma preocupação mundial. Uma das maneiras de nós avaliarmos o estado geral do animal é pelo score corporal, em que se é dado uma pontuação pelo método mais famoso de Hennig. Os pontos de observação são a borda superior do pescoço, a cernelha, a espinha dorsal, ao longo da espinha dorsal, inserção de cauda, ali atrás da articulação, que a gente pode dizer do cotovelo, e nos espaços intercostais, pois essas regiões sofrem maiores modificações, tanto na carência quanto no excesso de alimentos. O score corporal, então, por esse método, é feita uma pontuação de 1 a 9, sendo de 1 a 3 pobre, muito magro ou magro, de 7 a 9, em que o animal já está acima do peso, gordo, extremamente gordo, e a gente tem o 4 e 5 como ideal, aceitando-se o 6 em algumas condições. Bem, o animal magro, ele é indesejável porque, por não possuir reserva de energia, diminui sua força muscular e chega à fadiga de uma forma mais rápida por desnutrição. Já o animal obeso, ao se exercitar, ele pode ter um aumento de temperatura, de produção de calor, porque ele diminui a perda de calor devido à gordura subcutânea. Tem um aumento de frequência cardiorrespiratória, piorando seu tempo de recuperação. A
A obesidade está associada também à maior incidência da síndrome metabólica equina, que pode estar associada com o nascimento de potros mais fracos, com maiores chances de doenças ortopédicas e deformidades angulares nesses potros. Também se associa a maiores casos de laminite, subfertilidades em éguas e em garanhões. Bem, para chegando ao nosso fim, falar de um dos maus recentes que tem ocorrido nas diversas raças, que é o denominado cauda morta, que é algo que precisa ser condenado, pois prejudica a apresentação na sua naturalidade, no estilo, além de afetar o bem-estar do animal, por prejudicar o seu equilíbrio, a possibilidade de espantar moscas, a termorregulação. E ainda, por se utilizar de anestésico ou cirurgia, é considerado doping. Bem, a prevenção desses pontos citados se dá por um maior rigor no cumprimento das normas que tem sido buscado por meio de melhorias e adaptações aos regulamentos de julgamento nas formas de atuação. Acredito que ela será efetivamente combatida a partir de uma maior conscientização de todos nós envolvidos, inclusive os criadores, que são quem possuem a principal ferramenta, que é a seleção genética. Bem, então, essas foram as observações de hoje. Obrigado a todos, grande abraço.